Você já ouviu falar em bipolaridade? Tem até aquelas brincadeiras, né? Que alguns signos tendem a ser mais bipolares. Dizem que as mulheres na TPM também, mas o transtorno de bipolaridade pode ser algo sério. É uma doença que se caracteriza pela alternância de humor. Mas quando que nós devemos nos preocupar com a tal da bipolaridade? É sobre isso que a psicóloga Marina Vaz vai falar agora para nós. Marina, bem-vinda ao Ver Mais e já nos explique o que é essa bipolaridade que já sai desse anormal que a gente estava brincando, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, Eduarda, boa tarde para vocês, público, enfim. A bipolaridade é algo bem sério, sim, a gente ouve algumas brincadeiras hoje, as pessoas julgam, né? Ah, o fulano, ciclano é bipolar, meu colega é bipolar, porque muda de ideia toda hora, né? Na verdade, a bipolaridade é um transtorno, tá? Neuroquímico também, que tem altas oscilações de humor. Então, existem dois polos, certo? Então, a gente tem o polo da mania, tá? Que é uma ativação, e o polo da depressão. A bipolaridade, ela é uma dissolução tanto de humor quanto de energia. E também, além de ser um transtorno de humor, não é só o humor que altera. A gente tem alterações neuroquímicas cerebrais, que a gente tem aí um desequilíbrio dos neurotransmissores, né? Serotonina, noradrenalina, epinefrina e também algumas disfunções cognitivas que a gente consegue perceber aí no dia a dia. E o que causa essa bipolaridade? Ela pode vir de família ou é algo mesmo psicológico? Ela tem fatores assim bem importantes, hereditários, né, genéticos. Então, se eu tenho alguém na minha família que teve, eu tenho uma predisposição de 15% a desenvolver a bipolaridade, tá? Mas não somente isso. Hoje a gente tem fatores, né, socioambientais também que interferem a desenvolver uma bipolaridade, como por exemplo, um trauma mais agudo, uma situação de perda muito forte. Claro que não é causa e efeito, a gente sempre fala assim, não existe causa e efeito para a bipolaridade, mas essa causa hereditária ela é bem importante, tá? E pode dar mais em homens e mulheres? Tem alguma idade que tende a ter mais a bipolaridade? E depois que eu tenho, fica para a vida inteira? Então, homens e mulheres, a gente diz que eles andam aqui, juntinho, tá? O índice é bem próximo entre homens e mulheres, o que muda é a região e a cultura, tá? A cultura pode afetar? Pode afetar porque é um fator ambiental, né, cultural, tá? Ela pode afetar em determinar, assim, é mais homens ou mulheres, tá? E aí, como é que a gente pode ver? Uma criança, por exemplo, um adolescente, né? A tua pergunta mais em relação a isso. Como é que a gente consegue ver? Sim, hoje a gente consegue detectar, né, situações da bipolaridade em crianças e adolescentes. E quais são esses sinais que dão, assim? Porque a gente até brincou, né? A mulher, quando está na TPM, dizem que é muito bipolar. Mas quando, principalmente os pais, quando ainda são crianças, podem perceber que pode ser além de uma fase, que pode ser um transtorno. Sim. Na mulher, tem o transtorno disfórico pré-menstrual, que a gente chama, tá? Que aí parece que a pessoa fica. E realmente, às vezes, quem tem uma bipolaridade pode afetar muito, tá? Mas em crianças, qual o alerta que a gente tem que ligar, tá? Quando a gente tem filhos, enfim, um adolescente. A gente vai observar, e mesmo um adulto, né? Precisa observar os comportamentos diferentes que a criança pode estar tendo. Por exemplo, assim, o seu filho, ele vem numa linha e de repente ele começa a mudar o sono, a alimentação, as brincadeiras, começa a ficar irritado, começa a dormir mal, começa a ter uma exaltação do comportamento dele, ficar mais irritado ou mais deprimido também, que daí abaixa, né? Então, é um sinal de alerta que a gente tem que ligar para buscar um profissional aí para ver o que está acontecendo. Por quê, Eduarda? Porque também se confunde muito com o próprio processo de desenvolvimento da criança. Da fase da adolescência também, da fase da adolescência, né? Da criança, porque ela está se desenvolvendo. Então, tem comportamentos que são da própria idade. Por isso que tem que ter esse critério para avaliar, enfim, né? E quando é a bipolaridade, como funciona o tratamento? Tem sido feito tratamento com medicação também ou apenas psicológico? Tem tratamentos com medicação. Então, por exemplo, criança exige alguns critérios aí que o psiquiatra vai adotar, tá? Sendo um adulto com bipolaridade, sim, o tratamento ele segue uma linha medicamentosa, tá? Que o psiquiatra vai avaliar.
tratamento psicoterápico, e aí vem algumas estratégias de intervenção que a gente chama assim, é uma psicoeducação, né? Que a gente vai ter um cuidado com a alimentação, com a regular o sono, ter uma rotina um pouquinho mais estruturada, né? E desde a vida diária da pessoa, porque uma pessoa que tem um transtorno bipolar, a gente diz que ela tem um organismo inflamado. Então tem alimentos que vai piorar o caso. Sim, que piora o estado dela, né? Então tem muitas situações que vai aumentar a sintomatologia dela. Isso vai dependendo de pessoa para pessoa, né? De caso para caso. Por isso que ele é tão desafiador para diagnosticar também. Porque cada pessoa ela vai ter um sintoma que é dela. Entende? Não tem, a gente tem um critério para avaliar, mas tem pessoas que ela vai ter um comportamento que é dela, e aí a gente tem que saber diferenciar isso, né? Se é a bipolaridade ou se é uma depressão maior, por exemplo, tá? E Marina, é muito importante o pessoal de casa que está nos acompanhando identificar isso, porque pode depois afetar na vida profissional, em todos os campos da vida. Esse é um das dificuldades que a gente vê, assim, que às vezes a pessoa sofre até preconceitos, né? Porque causam sofrimento, causam prejuízo na vida da pessoa, realmente, assim, um prejuízo bem concreto. Por quê? Vai ter alterações de humor, de comportamento, vai ter alterações também cognitivas, muitas vezes, porque não afeta só o nosso físico, afeta a cognição, memória, raciocínio, né? Tomada de atitude. Então, a gente tem todo um sistema cerebral aí que hoje a neurociência explica, que tem alterações, né? Então, a família, nesse momento, é muito importante que ela saiba, que ela entenda o que é um transtorno bipolar, quais os comportamentos que vai acometer essa pessoa, para ela saber acolher, saber ajudar, saber o momento que tem que deixar um pouquinho aquela pessoa e ter esse olhar mais cuidadoso também. Esse acolhimento a gente sempre frisa aqui, que é importante em todos os tratamentos psicológicos. Com certeza. Marina, muito obrigada por ter vindo ao Ver Mais e espero aí que o pessoal de casa também tenha entendido um pouco mais sobre essa bipolaridade. Obrigada, fico à vontade para quando precisar, tá?